Olá, amigos. Bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos textos bem curiosos que recebemos. Eles usam uma imagem forte, sabe? A de um dinossauro para falar da burocracia aqui no Brasil. Isso, uma metáfora, né? Para descrever algo enorme, pesado, talvez um pouco ultrapassado. Exatamente. E os trechos que temos aqui, eles vão fundo nisso, analisando o tamanho desse bicho, a lentidão, as raízes históricas. Ah, sim, falam da colônia, das reformas pombalinas, coisas bem antigas. E mencionam um crescimento teratológico. Uma palavra forte, né? Tipo um desenvolvimento meio distorcido do Estado. Quase monstruoso, né? A ideia que passa é essa. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender o diagnóstico que essas fontes trazem, sabe? Sobre os desafios institucionais do Brasil. Vamos focar no que eles falam sobre patrimonialismo e também numa tensão cultural. Aquela entre racionalismo e romantismo, né? Que as fontes exploram bastante. Isso mesmo. Bom, vamos começar pelo tal dinossauro. Como é que as fontes descrevem ele? Olha, a descrição é de um estado gigantesco, muito lento. E ineficiente, né? Falam da dificuldade para conseguir um documento que vira uma odisseia. E até a desconfiança numa simples cópia Xerox. Quem nunca passou por isso, né? Verdade. E citam um número impressionante. 100 mil leis ou mais. Um emaranhado. É a imagem da ineficiência pura, assim, e muito ligada, segundo os textos, àquela confusão entre o que é público e o que é privado. Que tem um nome específico, né? O tal do patrimonialismo. Exato. As fontes vão bem a fundo nisso. Citam Weber, citam Faoro. Grandes nomes que estudaram o Brasil. Sim, para explicar essa herança, essa tendência histórica do governante de tratar o Estado como se fosse a casa dele, propriedade pessoal. E como isso aparece no dia a dia, segundo as fontes? Bom, aí eles apontam para o clientelismo, né? Aquela troca de favores, o nepotismo, claro, e o famoso jeitinho. Ah, o jeitinho. E aquela mentalidade, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Ou, como dizem, para os indiferentes a lei neles. Citam até o Sérgio Buarque de Holanda. O homem cordial. Faz sentido conectar isso. Exatamente. A ideia é que essa cordialidade, entendida como priorizar a relação pessoal, o afeto, acima da regra impessoal, acaba atrapalhando. Acaba dificultando, né, o funcionamento de uma máquina que, em tese, deveria ser neutra, eficiente. Se o laço pessoal vale mais que o procedimento, a coisa emperra. Cria distorções, favorecimentos. E alimenta desconfiança no próprio sistema. É visto como um traço cultural que bate de frente com a lógica da administração moderna, sabe? Entendi. É uma análise cultural forte já aí. Mas as fontes vão além, né? Falam dessa tensão maior. Racionalismo versus romantismo. Sim, e essa parte é bem provocadora, eu diria. Os textos, basicamente, caracterizam a cultura brasileira como sendo mais romântica. Romântica em que sentido? Tipo de novela? Não exatamente, mas no sentido de ser guiada pelo afeto, pela intuição. Eles usam o termo afetivo e intuitivo. Ah, entendi. Menos pela razão pura. Exato. E aí, segundo essa visão das fontes, isso dificultaria a gente absorver e praticar sistemas mais racionais, impessoais. Que seriam típicos de onde? As fontes associam isso ao racionalismo, ao mundo que chamam de nórdico protestante, e que seria a base para o capitalismo eficiente e para a democracia liberal funcionar bem. E chegam a falar em atraso por causa disso? Falam sim. Mencionam um atraso cultural e intelectual de 20 ou 30 anos. É uma afirmação bem forte. Nossa, e quais seriam as consequências práticas disso, desse domínio romântico, como eles veem? Olha, a sugestão é que esse mal romântico, como chamam, levaria a idealismos, a projetos meio utópicos, que às vezes atropelam as regras, a ordem legal. E o outro lado, o racionalismo? Bom, o racionalismo, que eles associam a pensadores como Locke, Adam Smith, até Hayek, seria o caminho para a eficiência, para o pragmatismo que leva ao desenvolvimento. Então a solução proposta seria? Bem direta, reduzir o tamanho e o poder do Estado, desse dinossauro burocrático. Seguir uma linha que eles identificam como liberalismo conservador. Mas mudar uma cultura inteira, sim.
Isso não parece nada simples. Definitivamente não é, e as próprias fontes reconhecem essa dificuldade imensa. Falam que seria necessário uma paideia de toda a nação. Paideia? Tipo, uma educação profunda? Uma transformação cultural e educacional gigantesca. Não basta mudar a lei, tem que mudar a mentalidade, né? O que é, bom, um desafio enorme. Entendido. Então, para a gente recapitular o que essas fontes nos trouxeram. Temos esse retrato da burocracia como um dinossauro, um peso morto que trava o país. Isso, com raízes no patrimonialismo histórico. E também nessa análise específica, ligado a traços culturais ditos românticos, afetivos, que dificultariam a gente incorporar práticas mais racionais e impessoais. Que as fontes consideram essenciais, né, para um Estado moderno funcionar direito. Exatamente. E olha, no final, apesar de todo esse diagnóstico crítico, os textos deixam uma pontinha de esperança, um oxalá. Esperança em quê? Na ideia de que ler, conhecer novas correntes de pensamento ocidental que eles claramente identificam como neoliberais, poderia ajudar o Brasil a superar o que chamam de crise de patologia ideológica. Interessante. E isso deixa uma questão no ar, né? Inspirada diretamente nos textos, como é que uma sociedade descrita assim como afetiva, intuitiva, pode incorporar esses princípios de racionalidade, de impessoalidade, que as fontes julgam cruciais. Sem cair nos extremos, né? Exato. Sem cair nem no que chamam de mito da razão onipotente, nem no oposto, o mito antitético do herói romântico revolucionário. É uma equação complexa que os textos, no fundo, deixam pra gente pensar.